Um navio condenado a navegar pelos mares por toda a eternidade. Se liga aí que hoje nós iremos conhecer a lenda do holandês voador. A história sobre talvez o mais conhecido navio fantasma da história começa com a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Com uma frota que contava com vários navios, essa companhia foi criada em 1602 com o intuito de transportar mercadorias como seda e outras especiarias da Ásia até a Europa. Devido aos conflitos naquela época, a Companhia Holandesa das Índias Orientais não era formada por simples mercadores. Eles tinham autoridade pelo próprio governo holandês para formar um exército, por exemplo, fazer tratados comerciais e até entrar em conflitos. Conflitos esses que fizeram por diversas vezes contra os portugueses. Em 1641, um homem faria mais uma vez aquela tradicional rota marítima tão lucrativa. Esse homem se chamava Hendrik van der Decken. Descrito como uma pessoa violenta, destemida e que cumpria seus deveres a qualquer custo, o capitão Van der Decken decidiu enfrentar uma tempestade na costa da África do Sul, em um local chamado Cabo da Boa Esperança, lugar esse tão perigoso que outrora era até chamado de Cabo das Tormentas. Em meio àquelas fortes ondas, a tripulação daquele navio estava tomada pelo medo. Eles temiam que a insistência de seu capitão em enfrentar aquelas águas poderia significar a morte de todos a bordo. Com isso, eles acabam realizando um motim, que durou apenas um breve momento. Van der Decken prontamente mata o líder da tripulação que se rebelou contra ele e em alto tom diz a todos: atravessaremos essa tempestade, mesmo que tenhamos que navegar até o dia do juízo final. A tripulação, no fim das contas, estava certa e em determinado momento, as fortes ondas acabaram por engolir o navio. Aquele parecia o fim, mas o raivoso capitão Van der Decken acabou despertando a ira do próprio diabo, que amaldiçoou a ele e todos os seus homens a navegarem pelos mares por toda a eternidade ou até o dia do juízo final, assim como o capitão supostamente desejava. Durante todo o tempo, o navio fantasma do capitão Van der Decken, agora conhecido como holandês voador, não poderia de forma alguma atracar em qualquer porto, e nem seus tripulantes poderiam pisar em terra firme, mas foi dada ao capitão do navio a chance de reverter essa maldição. A cada 10 anos, ele poderia ir até terra firme durante um único dia e nem um segundo a mais. Nesse dia, caso ele encontrasse uma mulher que o amasse verdadeiramente de todo o coração, a maldição seria quebrada. A lenda do holandês voador perdura até os tempos atuais e, como você já sabe, o filme Piratas do Caribe ajudou muito nessa tarefa, nos apresentando o temido Davy Jones e sua tripulação nada simpática. Saindo da ficção, o holandês voador sempre foi visto como um sinal de mau presságio pelos marinheiros por todo o planeta. Acredita-se que o navio fantasma, por vezes, aparece para afundar outros navios, seja através de seus poderes diabólicos, podendo controlar o tempo, desviando os navios fazendo-os se perderem ou fazendo com que eles batessem em rochas. Seja lá qual for a verdade disso tudo, o fato é que esse navio fantasma já colocou medo em muita gente. Um dos mais famosos relatos de avistamento do holandês voador foi feito pelo príncipe Jorge de Gales. Segundo palavras deles, em 11 de julho de 1881, às 4 da manhã, o holandês voador cruzou nossa proa. Ele tinha uma estranha luz vermelha como a de um navio fantasma, todo incandescente, o qual iluminavam os mastros e velas que estavam a cerca de 200 metros de distância de nós. As luzes se destacavam ao iluminar a proa de bombordo, onde o nosso oficial do relógio da ponte a viu claramente, assim também como outros membros da tripulação. De repente, como em um piscar de olhos, não havia mais nenhum vestígio nem qualquer sinal de um navio que pudesse ser visto de perto ou muito longe no horizonte, mesmo sob o mar calmo e uma noite muito iluminada.
Outra história de avistamento desse navio fantasma supostamente ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo a história, um submarino alemão se negou a continuar seu trajeto após relatar no diário de bordo o avistamento do holandês voador e que continuar navegando após isso colocaria em risco a vida de todos os tripulantes. Quase todas as lendas que ouvimos falar existem em mais de uma versão sobre elas e o holandês voador não é uma exceção. Você vai encontrar versões, por exemplo, onde quem amaldiçoa o capitão Van der Decken é, por exemplo, um anjo enviado por Deus. Em algumas poesias, o capitão tem até outros nomes. Então, caso você tenha gostado do tema e queira ler mais sobre ela, não se surpreenda ao deparar-se com detalhes diferentes da história em outros locais. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Assim você sempre verá quando postarmos um vídeo novo. Qual outra lenda fantasmagórica você gostaria de ver aqui no canal? Escreve aí embaixo nos comentários que nós vamos ficar de olho, beleza? Até mais!